Fala galera, DH na área, chegando aqui falar com vocês seguinte, é isso aí mesmo, hein? Lakers foi vendido por 12,5 bilhões de dólares, hein? Que isso daria, cotando ali pro real, né? Trazendo pro nosso dinheiro aqui do Brasil, nossa moeda seria 65 bilhões de reais, meu amigo. É isso mesmo, uma loucura, né? E é impressionante, assim, como que esse tipo de coisa ele causa tanto coisas, assim, sentimentos positivos quanto negativos, né? Então eu vejo muitas pessoas podem ficar muito críticas, né? Porque, cara, pensa assim, como que pode, né? Um time de basquete, né? Movimentar 65 bilhões de reais e ter tanta dificuldade no mundo, né? Pessoas, uma desigualdade social muito forte, pessoas, né, passando ali pela extrema pobreza, né? Não tendo nem o que comer ou muito menos a água potável para beber, né? Então tem várias críticas que surgem a partir disso, pessoas que acreditam que isso não é justo, né? Que isso não tá certo. E bom, eu entendo e eu respeito, né, tudo isso, mas também a gente precisa entender o outro lado, né? Entender o porquê que pessoas pagam tudo isso, né? Existe uma motivação por trás de tudo isso, né? Ninguém tá fazendo caridade, né? Comprando a um time e simplesmente rasgando dinheiro. Não é isso, né? Na verdade é porque essas pessoas, elas entendem o valor, né? O preço, né? Elas entendem que esse investimento vai ter retorno, né? Então, e como vocês sabem bem, né? Quanto mais dinheiro está envolvido, mais pessoas estão envolvidas, mais pessoas expert estão envolvidas. Tudo é matemática, né? Tudo é cálculo, tudo é feito de forma completamente friamente calculada, né? Então, eu sei que às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma, né, assim, leviana ou até mesmo simplista, né, da situação, mas na verdade é exatamente isso que está comunicando para o mercado, mostrando que um time de basquete, né, ou seja, a área do esporte tem um poder, um alcance absurdo, né? Então, ou seja, não é só sobre um time de basquete, né? É sobre uma marca, é sobre uma empresa que cada vez mais a gente vê o esporte evoluindo, né? O esporte crescendo. A gente vê isso tanto na minha área, né? Na parte de treinamento, na parte de preparação, na parte de condicionamento físico, na parte de prevenção de lesões. A gente vê na parte da fisioterapia ali, né? A parte de recuperação, de retorno dos atletas ao esporte. A gente vê o avanço médico também resolvendo vários problemas, né? Enfim, cirurgias e etc. Então a gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E com certeza a gente vê também o esporte crescendo no aspecto de business. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu lembro que na faculdade eu conversei com alguns empresários, né, no meio do esporte, e eles deixavam isso bem claro, né? Uma das grandes diferenças em relação ao esporte no Brasil e ao esporte nos Estados Unidos é a seguinte. No Brasil, quando você pergunta para alguém sobre o que é esporte, a pessoa vai te responder que esporte é paixão, é amor, é família, é fanatismo, enfim, é uma coisa, né, assim, que vem da alma, enfim, geralmente vão falar adjetivos, né, geralmente que são subjetivos, né, não vão trazer aspectos muito objetivos sobre o esporte, né? Agora, quando você vai para os Estados Unidos e você faz esse tipo de pergunta, normalmente muitas pessoas vão entender que esporte é negócio, né? Ou seja, esporte é business, como eles diriam. Então, eles têm uma visão muito grande disso e a gente vê isso cada vez mais impactando o globo como um todo em diversas áreas do esporte, né? E a gente vê que, assim, não adianta só querer uma igualdade dos esportes por conta de que, poxa, se tem tantas pessoas assistindo o esporte X, também deveriam assistir esporte Y. Não é assim que a coisa funciona. Simplesmente as pessoas vão assistir porque elas gostam, porque aquilo entretém elas, porque aquilo chama a atenção delas e cria um interesse, né? E com o tempo isso vai então se transformando, e eles vão fazendo o time gerar valor para aquela marca. As empresas começam a entender, os clubes começam a entender que eles são uma empresa, eles precisam ser organizados, eles precisam tomar muito cuidado, né? Tudo que eles fazem, querendo ou não, eles influenciam pessoas, eles influenciam gerações. O esporte está muito atrelado também às crianças, então é muito importante, né? O que os atletas fazem, então até que tem várias punições para comemorações, coisas que eles fazem, porque isso influencia os jovens. O esporte, ele tem um poder absurdo, né? Ele é um dos se eu não me engano, os 3 fenômenos que eles são transculturais, assim, nada limita, né? Então, assim, mesmo aqui no Brasil, seja no Japão, na China, na Coreia, na Finlândia, em qualquer lugar que você for, pessoas praticam
futebol, praticam basquete, né? E isso vira então uma linguagem global. Mesmo que a gente não fale a mesma língua, mesmo que a gente não tenha a mesma cultura, a gente sabe, né, o que está dentro daquele esporte, quais são as regras e quais são os movimentos que são permitidos ou não. Então isso é algo muito interessante. E assim, quando você fala de Lakers, você precisa entender o seguinte: o Lakers se tornou uma empresa realmente muito poderosa, né, no aspecto do que ele tem direito de mídia, né? Então ele consegue ganhar muito dinheiro com o direito de transmissão, porque muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas assistem, né, NBA. Outro aspecto, tem patrocinadores que têm patrocinadores a rodo, porque eles sabem que associar a sua marca a um esporte, a uma marca como o Lakers, é um grande aumento na sua autoridade, é um grande movimento de posicionamento da sua empresa. Então, eles conquistam muito dinheiro por meio de patrocínios. Diversos produtos eles têm, né? Tem loja oficial deles com camiseta, blusa, calça, shorts, tênis, tudo que você imaginar tem, né? Toalha, chaveiro, caneta, tudo que você imaginar tem, né? Nessas empresas, nesses clubes. Além disso, eles têm direito de licenciamento, né? Então, para você poder falar algumas coisas, para você poder colocar, né, a marca, o logo do Lakers em algum lugar, você também precisa às vezes do licenciamento deles ali, que vão permitir, né? Se você quiser fazer uma homenagem também, dependendo, você vai ter que ter o direito. Então, tem diversas formas que eles arrecadam dinheiro, sem contar o básico, que seriam os ingressos, né? Que também lota sempre. Então, isso é muito relevante. Você vê que o Lakers, ele é muito estratégico nos atletas que eles contratam, né? Os atletas que eles trazem para o time. Então, ali tem grandes nomes da história do basquete na NBA como um todo, né? A gente fala de Magic Johnson, a gente fala de Shaquille O'Neal, a gente fala de Kareem Abdul-Jabbar, a gente fala Kobe Bryant, a gente fala de LeBron James, a gente fala de diversos atletas que são fenomenais no esporte, que passaram e já vestiram a camisa do Lakers, né? Então, ou seja, tudo isso faz com que você entenda e comece a entender que quanto que realmente o esporte, ele não é simplesmente um esporte, né? Ele é realmente algo poderoso, uma máquina poderosa de investimento, de retorno financeiro, uma máquina poderosa de entretenimento. Cada vez mais que as pessoas entenderem isso, né? Ou seja, quanto mais impacto você gera no mundo, quanto mais pessoas você movimenta, mais retorno você vai ter, mais dinheiro, sim, as pessoas vão investir, né? Então não é por má vontade ou por, enfim, ser leviano, né? É uma questão de consequência, é retorno, né? Então imagina, se eu coloco R$10 na sua empresa, isso me volta 20, me volta R$40, com certeza as pessoas vão querer pôr mais dinheiro ainda para ter esse retorno. E o esporte é uma máquina disso, e isso está se provando ao longo do tempo. E hoje o Lakers ser vendido por 12,5 bilhões de dólares, 65 mil bilhões de reais, só provam isso, só provam o quanto que o esporte é poderoso, o quanto o esporte movimenta e quanto esse esporte é maravilhoso, hein? Então é isso. Se você é fã de basquete também, comenta aqui o que você acha disso. Me fala também qual que você acha que é a franquia mais cara da NBA. E eu acho que vai ter uma rixa aí, hein? Porque o Boston foi vendido por 6,1 bilhão de dólar e o Lakers, né, que é um rival ali direto, né, por 12,5 bilhões. Então, assim, surreal mesmo. É isso aí, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e segue o DH para mais. Tamo junto.